Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, que Deus possa te abençoar nessa noite de quarta-feira, que o Senhor venha pela graça dele nos conceder uma bênção. O tempo da provação é longo, muitas vezes é cansativo e muitas vezes a nossa fé ela vai esmorecendo no meio do caminho. E talvez você esteja se sentindo assim. Há um tempo daquilo que é a promessa até o cumprimento da mesma. Quando nós olhamos a vida de Davi, desde que seu pai Jessé recebeu o profeta Samuel em sua casa, desde que Samuel ungiu Davi como rei, até que Davi colocasse sobre a sua cabeça finalmente a coroa e se tornasse rei de Israel, para lá de 10 anos. Foram mais de 10 anos de provação, de sofrimento, de perseguição do rei Saul, de dificuldades que Davi teve que viver, teve que presenciar, teve que passar para que ele pudesse ver o cumprimento da promessa na vida dele. Promessa tem tempo. Promessa exige amadurecimento, aperfeiçoamento, transformação, mudança, preparo, condicionamento. E Deus está usando todos esses ingredientes para que a tua promessa ela venha se cumprir. O processo é muito cansativo. O processo é muito doloroso, mas se pudéssemos perguntar a Davi o quanto que ele aprendeu no meio do processo do cumprimento da promessa, ele ia dizer que o processo foi tão ou mais maravilhoso do que o cumprimento da promessa propriamente dito. O processo por si só já é um objetivo de Deus, porque o processo nos molda, nos transforma, nos muda, nos aperfeiçoa, nos faz entender quem é o Senhor realmente, nos leva a uma intimidade, nos faz andar mais fundo na torrente das águas purificadoras. Outrora andávamos rasos, como quando o profeta ali fala que no início as águas lhe batiam pelo tornozelo e depois nos artelhos até os lombos e depois águas profundas. Nós vamos nos aprofundando. A palavra diz em Oséias: conheceis e prossegui em conhecer ao Senhor. Conhecer é uma coisa, nós conhecemos quando aceitamos, nós conhecemos quando vivemos uma experiência inicial, quando vivemos o primeiro amor, quando vivemos ali uma provação que nos leva para perto de Deus, mas continuar ou prosseguir a conhecer, em conhecer ao Senhor, esse é um processo. E é um processo que muitas vezes é parado. É um processo que muitas vezes é encerrado. É esse o processo que você está vivendo. É doloroso, é cansativo, é desgastante. Sim, mas é necessário para te moldar. Deus nunca vai lançar vinho novo em odre velho. Deus nunca vai colocar remendo de pano novo em vestes velhas. Não, Ele vai fazer o novo no novo. Deus não vai colocar o vinho novo que é expansivo no odre velho para que o odre ele se estoure e ali o vinho se perca. Não, de forma alguma. Deus ele não vai lançar coisas novas, não vai fazer coisas grandiosas na sua vida enquanto você não tiver estrutura para receber, estrutura para poder cuidar do teu milagre, para poder zelar por ele, porque milagre tem que ser cuidado. Deus vai te dar condições, e é isso que Ele está fazendo, minha irmã. É isso que Ele está fazendo com muitas lágrimas, com muito choro, com muito sofrimento. A palavra diz que aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará sim com alegria. Existe uma promessa de um retorno de felicidade, de uma mudança de cenários. Continue carregando essa preciosa semente. Continue carregando essa semente que o Senhor te deu. Para muitos, possa ser que seja apenas uma semente, seja apenas palavras, apenas promessas. Talvez digam: olha, tá doida, ele tá fazendo algo que eu não faria. Por que ela continua nesse pensamento? Por que ele continua nessa busca? Por que continua nesse posicionamento? Continua nessa espera? É a sua preciosa semente. Não é a dele, não é a dela, é a sua. E cada um carrega uma preciosa semente. Se você conhece a semente que você tem em Deus, você sabe quais sementes que o Senhor te entregou, você nunca vai invejar as sementes dos outros, porque você sabe a semente que Deus te deu, você sabe as promessas que recaem sobre a tua vida, você sabe o trato e o carinho de Deus para você e o projeto que Ele já, ainda que não tenha descortinado completamente, Ele já te revelou, já te deu ali um indício daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Como os sonhos de José, que o Senhor concedeu a José, era o indício daquilo que Deus iria fazer. Claro que José nunca imaginaria, não teria ali no início todo o descortinado o que aconteceria, de fato, na sua vida, mas ele já tinha um indício. Deus já tem falado ao seu coração, o Senhor não te deixou enganado, o Senhor não te deixou desinformado de forma nenhuma. Deus tem te revelado, Deus tem te mostrado, Deus tem te orientado. Prossiga nesse processo. Cansativo, doloroso, angustiante. Tem hora que a gente quer ejetar, né? Como um piloto de um avião, de avião de caça, que vai lá e aperta o botão e ele sai do assento ejetável, e ele sai daquele avião que está explodindo, alguma coisa acontecendo. Tem hora que a gente quer ejetar, a gente quer fugir, a gente quer correr. Bendita foi a pedra na cova dos leões, porque se não tivesse aquela pedra, eu acho que Daniel sairia correndo, estava correndo até hoje.
Benditas são as pedras que o Senhor coloca na frente da nossa provação. Benditos são os grilhões que prendem, os cadeados que cerram as fornalhas de fogo, para que nós não venhamos a sair dessas provações. Porque por mais que sejam dolorosas, são necessárias. Eu sempre digo, e eu vejo as pessoas falando: eu amo o deserto, eu amo o vale, eu amo a caverna, eu amo a provação. Não, eu discordo plenamente. Eu não amo o deserto, mas eu amo o Deus do deserto. Eu amo os ensinamentos que Ele me dá. Eu amo a maneira com que Ele cuida, com que Ele forja, com que Ele me molda, com que Ele me instrui no meio do deserto. Isso eu amo. Por isso é bendita a pedra na frente da caverna. Por isso é bendita a pedra na frente da fornalha, a pedra na frente da cova e as fornalhas trancadas. É necessário que venhamos a ser presos, é necessário que venhamos a ser limitados. Quando João Batista ele é limitado, ele questiona se Jesus era o Messias ou ele esperaria por outro. A fé dele é limitada junto com ele. E aí Jesus opera alguns milagres e manda dizer a João: olha, fala para ele que os cegos veem, que os surdos ouvem, que aos pobres é anunciado o evangelho. E aquilo anima, fortalece o coração de João, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deus hoje ele sabe que tudo isso que você está vivendo está te limitando, que isso tudo está te cansando, que isso tudo está te levando a um cenário muitas das vezes de desesperança. Mas o Senhor quer te fazer andar em lugares altos. O Senhor quer te conduzir a um lugar elevado. O Senhor, como diz o salmista, Ele é o Senhor que me leva à rocha mais alta do que eu. O Senhor está te conduzindo à rocha mais alta que você, para que você tenha uma visão ampla, para que você não enxergue com a limitação humana. Quando ouvirdes falar de guerra, de rumores de guerra, todas essas coisas, olhai para o alto, porque do alto vem a vossa redenção. Quando nós olhamos para o alto, a nossa visão já não é mais limitada. Se eu olhar aqui para o lado, aqui para as paredes da minha casa, da minha sala, eu vou ver as paredes e eu não vou conseguir ver nada além. Mas se eu puder olhar para o céu e olhando aqui da janela da minha sala, olhando aqui da porta da minha sala, eu consigo ver os céus. Não há limite. Quando nós olhamos para o alto, nós saímos da esfera humana, nós saímos da razão humana, nós saímos da dimensão humana e nós entramos na esfera de Deus. Nós entramos no momento em que nós olhamos na atmosfera da fé. Que nem quando Deus vira para Abraão e ele fala: Abraão, sai da tua tenda, sai da limitação, sai da razão, sai da lógica, sai das circunstâncias, sai daquilo tudo que o teu olho vê e que te limita e que te faz crer ou pensar que você não vai conseguir ir além. Vai para fora, Abraão. Conta as estrelas do céu, se é que as pode contar. Deus está chamando muitos nessa noite a sair da sua tenda, a sair do lugar de conforto, a sair do lugar de limitação, a sair do lugar de mesmice, a sair do lugar da lógica, da razão, onde as circunstâncias elas nos limitam. E Deus está te fazendo olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para onde vem a sua salvação, a sua redenção, olhar e contar as estrelas, porque as estrelas são os projetos incontáveis. As estrelas é o propósito, é a promessa de Deus, como era a promessa de Abraão, incontável. Não tem como numerar, não tem como você imaginar aquilo que Deus preparou para você. Saia da limitação. Deus te ordena, saia da tua tenda, porque Ele vai te mostrar. Ele vai realizar, mas antes Ele vai te mostrar o que Ele tem para você. Os desígnios dele para você, os sonhos dele para você. Talvez dentro da tenda Abraão sonhasse junto com Sarai. Fizesse os sonhos dele, Abraão e Sarai, Abraão e Sara. Mas fora da tenda, já não eram mais os sonhos de Abraão, mas eram os sonhos de Deus para Abraão. Sai dessa tenda, minha irmã. Sai dessa tenda, meu irmão. Deus tem muito mais para você. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz de Cristo.